Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Criminosos tentam furar o bloqueio fluvial na terra Yanomami, em Boa Vista, e trocam tiros com a polícia. A fachada de um prédio antigo desaba na zona sul do Recife. Uma pessoa fica ferida. 3 pessoas morrem num grave acidente no Mato Grosso. Entre as vítimas está um bebê. E ainda, a Feira Tecnológica de Batata Doce, no interior de São Paulo, deve receber 60 mil visitantes e movimentar mais de 10 milhões de reais em negócios. Quinta-feira, dia 20 de julho, agora no Brasil TV. Garimpeiros tentaram furar o posto de bloqueio fluvial na terra Yanomami, em Boa Vista, na madrugada de hoje. Os militares reagiram com tiros. Um homem foi atingido e outros 4 presos. 3 embarcações com garimpeiros ilegais tentaram furar o bloqueio fluvial que fica no rio Uraricuera, próximo ao posto de fiscalização da região de Palimiú, dentro da terra indígena Yanomami. O efetivo da Polícia Militar, que controla esse posto de fiscalização, reagiu à tentativa de furar o bloqueio, à tentativa de invasão dos garimpeiros, e no confronto, um garimpeiro foi atingido. Outros 3 foram presos. Nenhum militar ficou ferido nessa situação. O homem que ficou ferido foi resgatado e deverá ser trazido aqui para a capital de Roraima, Boa Vista, para receber atendimentos. Ele e os outros envolvidos, os demais garimpeiros, devem ser encaminhados também à Polícia Federal para que seja tomada as providências, as devidas providências nesse caso. Essa é a 3ª tentativa de furar esse bloqueio fluvial dentro da terra Yanomami, no rio Uraricuera. A primeira ocorreu em fevereiro, a segunda em maio, quando garimpeiros conseguiram furar o bloqueio e trocaram, inclusive, tiros com servidores da Força Nacional, com militares da Força de Segurança e também com agentes do IBAMA. Nessa oportunidade, o bloqueio foi restaurado ainda no mesmo mês, foi reinstalado, e agora essa 3ª tentativa no mês de julho. Marcele? No Mato Grosso, teve uma operação conjunta das delegacias de estelionato e de combate ao tráfico de drogas. Na ação, os policiais apreenderam tonéis com maconha. A Delegacia de Repressão ao Estelionato investigava golpes praticados pelas redes sociais e recebeu denúncias de que os acusados também estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Foi preciso, então, montar uma operação com mais de 50 policiais. Eles entraram numa chácara com mandado judicial de busca e apreensão nas 13 residências. Em uma das casas havia um homem com um tablete de maconha. Foi ele quem contou à polícia que havia droga enterrada numa área de mata. Os policiais fizeram a escavação e encontraram 3 tonéis de plástico. Dentro deles, 107 tabletes de maconha. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Repressão ao Tráfico. 2 homens foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Um casal foi detido por posse de droga e já foi liberado. Um homem foi morto em confronto com a polícia depois de uma perseguição por 40 quilômetros no oeste do Paraná. Horas antes, ele tinha roubado o carro de uma mulher. Foram quase 40 quilômetros de perseguição. 3 viaturas da Polícia Militar fazem o acompanhamento até que o motorista desse carro branco perde o controle e sai da pista na BR-467 em Toledo. Dentro do carro estava apenas o motorista. Ele era suspeito de cometer um assalto a uma mulher que saiu desse prédio na região central de Cascavel. De acordo com a PM, o homem estava armado e atirou na direção dos policiais. Houve confronto e ele foi morto a tiros. O indivíduo, estando de posse de arma de fogo, que foi apreendida no local também, estava dentro do veículo, teria esboçado uma reação. O indivíduo entrou em confronto armado com as equipes policiais e acabou sendo alvejado. Essas imagens mostram o momento do assalto.
cerca de 2 horas antes. A vítima, uma mulher de 42 anos, sai do prédio na região central de Cascavel às 11h04 da noite. Ela entra no carro e logo depois 2 homens correm em direção ao veículo. 35 segundos depois, os 2 assaltantes saem com o carro levando a vítima como refém. Em seguida, a Polícia Militar recebeu a denúncia do assalto e começou as buscas para encontrar os bandidos e a vítima. Às 3 horas da manhã, a Polícia Militar recebeu uma outra ligação com um pedido de socorro. A mulher, vítima do assalto, estava nesse outro bairro de Cascavel. O bairro onde era o cativeiro fica a 8 quilômetros do local em que ela foi abordada pelos bandidos. Uma vez que ela sentiu que estava em segurança, que o indivíduo não estava mais lá, ela retirou a venda, foi até a via pública, onde ela foi buscar socorro na vizinhança próxima. Ela foi acolhida numa residência e esse indivíduo, lá, o proprietário da residência, ligou para a gente, acionando as equipes policiais. Nós deslocamos até o local e na casa lá nós constatamos que de fato essa feminina que pediu socorro se tratava da vítima. Nós a acolhemos naquele momento, ela estava bem, estava íntegra, não tinha nenhuma lesão. Ela relatou que não foi agredida em nenhum momento, mas estava muito assustada, em choque. A polícia não divulgou a identificação do homem morto no confronto. O segundo assaltante ainda não foi localizado. Agora, olha essa história. Um homem foi preso na cidade de Imperatriz, no Maranhão, depois de descumprir uma medida protetiva contra a ex-mulher. Segundo ela, o ex-marido teria enviado um buquê de flores com chocolate para o local de trabalho. Uma colega que comeu os doces passou mal e teve intoxicação. A suspeita é que os chocolates estavam envenenados. Olá, a prisão desse homem foi feita ontem, 2 semanas depois dele ter tentado contra a vida da ex-companheira, Segundo a polícia, a vítima vinha sofrendo ameaças e perseguições. E em um desses episódios, o suspeito enviou para ela um buquê de flores acompanhado de chocolates e um pedido de desculpas, A mulher não comeu o chocolate, mas uma colega de trabalho dela acabou comendo e foi internada no hospital com suspeita de intoxicação. A Polícia Civil entrou no caso, então, para investigar se esse chocolate, se essa comida, se ela tinha algum tipo de veneno ou outra substância nociva ao ser humano, Por conta disso, a mulher está internada, passou por uma lavagem estomacal e está se recuperando, O caso aconteceu na tarde do dia 3 de julho, quando essa mulher, essa vítima, ela já tinha ativa uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Portanto, ele não podia se aproximar dela, Agora a polícia vai investigar se há alguma relação, com dessa intoxicação da colega de trabalho dela com o chocolate que foi enviado por esse suspeito. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. E olha essa história triste. A estrutura de uma caixa d'água caiu e matou uma criança de 6 anos em Corumbá de Goiás, enquanto ele brincava no quintal de casa. No velório do menino de 6 anos, muita comoção pela morte precoce. Otiniel Gonçalves da Cunha morreu depois de ser atingido pela torre da caixa d'água da casa onde morava. O problema começou um dia antes do acidente com a queda desse galho de um abacateiro que fica aqui no quintal. Ele era amarrado na torre da caixa d'água por esses arames. Com a queda do galho, a estrutura da torre, que já era ruim, ficou ainda pior. Mas ninguém percebeu. No dia seguinte, o Otiniel e a irmã dele mais velha, de 11 anos, vieram brincar nesse local. Durante a brincadeira, a torre acabou caindo por cima deles. Ao chegar no quintal, a mãe das crianças viu apenas a filha mais velha, que tinha machucado o braço. A menina foi levada para o hospital. Até então, ninguém sabia que Otiniel ainda estava debaixo dos escombros. Foi a Maria Ivone, que mora na casa ao lado, que encontrou o menino. Aí meu menino chegou aqui, assim, a hora que ele olhou lá, a Gaia tava prendendo os peitinhos dele. Assim que eu consegui ver o rosto dele, eu voltei para trás. Eu falei, eu não consigo ver mais, porque 15 minutos antes eu tinha brincado com ele ali na rua. Otiniel chegou a ser socorrido pelo SAMU, estabilizado e levado ao Hospital Estadual de Anápolis, mas não resistiu. A família conta que a casa onde as crianças e os pais moravam é alugada e que o dono do imóvel já tinha sido informado que a estrutura da torre da caixa d'água estava ruim. A gente espera a justiça, porque assim, não vai trazer ele de volta.
Mas a justiça tem que ser feita porque era uma criança que tinha uma vida toda pela frente e perdeu a vida por negligência das pessoas. A Polícia Civil vai investigar se houve negligência por parte dos donos do imóvel. A gente vai contar com uma perícia, para apurar se houve algum tipo de comportamento negligente e imprudente, e se isso pode ter dado causa a esse acidente que vitimou essa criança. Nosso sentimento a essa família. Bom, no Recife, a fachada de um prédio antigo desabou hoje de manhã. Uma pessoa ficou ferida. O prédio foi todo interditado pela Defesa Civil. Na parte da frente funciona um bar que está fechado. A fachada que caiu ficava aqui, na parte de trás da construção, onde funcionava um frigorífico, fechado há muitos anos, de acordo com moradores desta região. Esta parte do prédio não tinha mais teto, só as paredes, que ficaram frágeis demais e se estragaram com o passar do tempo, muito sol, chuva e sem manutenção. Um homem que não tem casa dormia no local, isso foi por volta das 7h30 da manhã. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. Foi levado para uma UPA aqui perto. Outras paredes precisaram ser demolidas manualmente porque também podiam cair, de acordo com a Defesa Civil. Uma nova vistoria deve ser feita no local amanhã para identificar se a estrutura está comprometida. A Prefeitura do Recife informou que a manutenção dos prédios, principalmente os antigos, é de responsabilidade dos donos. Disse ainda que a Defesa Civil pode ajudar nas vistorias. Um grave acidente deixou 3 mortos em Itapurá, no Mato Grosso. Entre as vítimas está um bebê. Uma criança sobreviveu e está em estado grave. Olá, Marcele. Todas as vítimas estavam em uma moto que seguia pela MT-338 sentido ao município de Itapurá, quando foram atingidas por uma caminhonete que estava na mesma direção e bateu atrás da motocicleta. Jailine Souza da Silva, de 24 anos, e Joselito Alves da Silva, de 34, morreram na hora, além do bebê, que ainda não foi identificado. Já a criança, Jonas Alves da Silva, de 4 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Itapurá, mas devido ao estado de saúde grave dela, foi transferida para o Hospital Regional de Sorriso, onde há leito de UTI infantil. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete alegou que estava muito escuro e que no sentido contrário vinha um caminhão com luz alta, o que teria ofuscado a visão dele. Disse ainda que a moto não tinha iluminação traseira e que quando percebeu já estava em cima dela e não conseguiu frear a tempo. A PM esteve no local e encontrou uma bolsa com os documentos das vítimas, além de um celular e dinheiro. Também foram encontradas latas de cerveja dentro do baú da moto e algumas espalhadas pela pista. Ainda não há informações sobre os velórios e sepultamentos. Marcele. Bom, Rio de Janeiro é o estado com mais endividados do país. É muita gente com dificuldade de pagar as contas. Gente que quer aproveitar o programa Desenrola Brasil do governo federal. Mas ainda existem muitas dúvidas. É bem difícil encontrar por aqui quem não esteja devendo nem um pouquinho. Muito difícil, até porque as coisas aumentam demais, né? E seu salário não. E às vezes você, para agradar aos terceiros ou até você mesmo a sua vida, né? Você acaba se enrolando. O Rio é o estado que mais tem endividados no país proporcionalmente à população. Quase 53% dos fluminenses estão devendo. São mais de 7 milhões de pessoas. Na capital, quase 3 milhões de inadimplentes. Foi para ajudar as pessoas que estão negativadas a limpar o nome que o governo federal lançou o programa Desenrola Brasil. A promessa é oferecer facilidades para quitar as dívidas. E esse programa está sendo feito por etapas. A primeira faixa é para pessoas com dívida de até R$100 com grandes bancos. Contas de água, esgoto, luz e gás, por exemplo, não poderão ser renegociadas nessa etapa. Para serem contempladas, as pessoas precisam receber até 2 salários mínimos por mês ou ser inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal. A dívida não será perdoada, mas a pessoa voltará a ter o nome limpo. Poderá pedir empréstimos e fazer compras parceladas. Na faixa 2 do programa, os bancos oferecem a renegociação de dívidas para pessoas com renda de até R$20 mil por mês. Só vale para quem ficou negativado até o dia 31 de dezembro de 2022. E não depende do valor da dívida. É preciso entrar em contato com o banco para saber como ele vai fazer a negociação. Essas 2 etapas já estão valendo
e devem atender 30 milhões de pessoas no país. A terceira fase está prevista para setembro e inclui aqueles que têm dívidas de até R$5 mil. Esses devedores poderão negociar dívidas bancárias e não bancárias. Aqui sim vão entrar as dívidas nas contas de água, luz e gás. A Ana Lúcia está ansiosa pelo programa. Ela se enrolou com cartão de crédito e hoje tem uma dívida de mais ou menos R$20 mil. Cartão de crédito, né? Um é no cartão de crédito. O resto é compras em lojas, né? Que também aumenta muito. Mas eu tô apreciando para poder ver se sai esse desenrola aí, para desenrolar a coisa. Só é preciso ficar atento para não cair em golpes que já estão na praça. Quem quer limpar o nome e renegociar as dívidas deve falar direto com o banco e não aceitar qualquer oferta por telefone ou pela internet. O Marco está de olho para saber se ele vai conseguir limpar o nome, que está sujo desde a década de 90. Foi quando ele comprou um Walkman no carnê e não se lembrava de ter deixado parcelas para trás. Agora, não consegue nem um cartão de crédito. Nós, pobres, com a situação mais difícil, nós queremos andar certinho, sabe? Que é tão bom não andar de cabeça erguida sem saber que não deve nada. Isso pra gente é muito importante. Pois é, você viu aí na reportagem, é preciso estar atento aos golpes. Já tem criminosos, gente, enviando links falsos, inclusive no YouTube, para um atendimento automático fraudulento com a intenção de aplicar golpes nas pessoas. Esse sistema oferece descontos de até 99% nas negociações, o que é mentira, além de fingir uma consultoria prévia para saber se a pessoa ou a vítima está qualificada para participar. A orientação do governo federal é não aceitar o trabalho de intermediários e procurar diretamente o banco em que a pessoa tem conta. A seguir, os preparativos para mais uma edição do Rally dos Sertões, pela primeira vez em Petrolina. Não saia daí que a gente já te mostra. Brasil TV de volta falando da 4ª edição da Feira Tecnológica de Batata Doce, que começou hoje em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A expectativa por lá é de receber 60 mil visitantes e movimentar mais de R$10 milhões em negócios. Olá, Marcele. São esperadas 60 mil pessoas nos 4 dias de evento, que movimenta mais de R$10 milhões em negócios. A 4ª edição do Batatec, como é conhecida a feira, reúne palestras, shows e uma praça de alimentação repleta de delícias feitas de batata doce. E esse ano acontece até uma caminhada. O objetivo é fomentar a cadeia da batata doce na região e expandir o mercado no Oeste Paulista. Por aqui tem até cerveja feita com a batata doce, açaí, churros e brigadeiro de batata doce. São 60 expositores, entre insumos, implementos agrícolas e empresas em geral. O evento começou hoje, já amanhã e sábado começa a partir das 10 horas. No domingo, a partir do meio-dia. A entrada é de graça. Volto com você, Marcele. Em Pernambuco, a cidade de Petrolina vai sediar a largada da 31ª edição do Rally dos Sertões. E já começaram os preparativos para esse grande evento. Petrolina vai sediar pela primeira vez o ponto de partida do Rally dos Sertões. Nessa área que fica no porto fluvial da cidade, as máquinas já estão trabalhando para deixar tudo pronto até o dia da corrida. Nessa área vai funcionar o circuito Super Prime, com uma pista de cerca de 2 quilômetros. Aqui vai acontecer uma etapa importante da competição. Então aqui ao lado vocês têm a área onde vão ficar as equipes, aqui atrás também, e nessa área onde estamos aqui, vamos preparar para construir a pista do Super Prime, né? Toda essa área é construída, pensada, dimensionada para receber todas as equipes. A gente está falando de mais de 90 carretas, mais de 60 motorhomes, mais de 1.500 pessoas nessa caravana que acompanha o Rally dos Sertões. A 31ª edição do Rally dos Sertões vai acontecer entre os dias 8 e 15 de agosto. 220 competidores devem participar da corrida, percorrendo mais de 3.800 quilômetros, passando por várias cidades dos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará. Este ano, o Rally dos Sertões traz um formato novo para a corrida, tornando a competição ainda mais emocionante. Eu falo que vai ser uma competição icônica, né? Uma nova receita de prova que a Dunas está implantando para o Rally dos Sertões.
etapas margaridas, que nós saímos da mesma cidade e voltamos várias vezes. Então nós dividimos, são 8 etapas. Petrolina, primeira etapa, retorna para Petrolina. Segunda etapa, Petrolina, Petrolina. Terceira, Petrolina, Chique, Chique. Quarta, Chique, Chique, Petrolina. Aí sim nós subimos para o norte, seguindo para Crato, Crato, Sobral, Sobral, Cruz, Cruz, Preá. Para os organizadores da corrida, essa edição promete ser um grande sucesso. E o bom é que quando tudo estiver pronto por aqui, além dos competidores, o público também vai ter a oportunidade de visitar o local de concentração das equipes e também sentir de perto as emoções do Rally dos Sertões. Serão 8 dias ao público, lembrando que o evento é aberto, não há cobrança de ingresso, então todos são convidados a vir ver as máquinas, né? Então vai ter muita diversão aqui a toda a família, então venham conhecer essas grandes máquinas e grandes pilotos que estão aí junto conosco nesse desafio de 23. Hoje é 20 de julho, Dia do Amigo. E a gente sabe, não tem hora nem lugar para conhecer as pessoas que vão acompanhar a gente para a vida toda. O Diego Aidar foi atrás dessas histórias de amizade. O fim de uma viagem pode representar o início de uma grande amizade. Isso acontece direto, dentro de ônibus, no metrô, na van. Vem comigo que eu vou te contar. Eu vou começar com a dona Terezinha, essa simpatia em pessoa que eu conheci hoje no Largo da Carioca. Há 15 anos ela fez uma viagem para Cabo Frio, mas ela não ia conseguir ir até lá calada, sem falar nada. Aí estava do meu lado uma jovem, lendo. E eu assim, oi, tudo bem? Aí ela lendo e me olhando de cara feia. Aí eu falei, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Falei, vamos conversar, ela, estou estudando. Dona Terezinha ganhou a batalha e uma amiga pra vida. Olha a foto das duas. E aí ficamos amigos, doutora Cristina Luz, tornou-se advogada. Já me ajudou muitas vezes em algumas questões, né, legais, de direito legal. Então, assim... Até hoje vocês se falam? Até hoje a gente se fala, um beijão pra Cris Luz. E a gente pediu e vocês, amigos do RJ1, mandaram vídeos dando mais depoimentos. A Aixa chegou a fazer a festa do aniversário de 1 ano do filho junto com os passageiros. Ele virou o mascote do ônibus. Eu fiz o aniversário do meu filho de 1 ano dentro do ônibus 382 Piabas. Eu pegava esse ônibus todos os dias para levá-lo para a creche e depois ir trabalhar. E eram as mesmas pessoas no mesmo horário, porque o ônibus demorava. Então a gente acabou criando uma amizade e resolvemos fazer essa festinha para ele, para poder não passar em branco. O Tiago fez amizade pegando ônibus às 5 da manhã em Bangu. E numa dessas manhãs eu conheci a Gláucia, que hoje é uma grande amiga para toda a vida, né? É engraçado porque pela manhã a gente não é de falar muito, mas quando eu a conheci o nosso santo bateu de cara e a gente às vezes chegava a gargalhar às 6 da manhã no ônibus compartilhando histórias. E é uma amiga que hoje eu posso dizer com muito orgulho que eu tenho para a vida. A Cristina até hoje fala com o motorista da linha que costumava pegar. Eu já me lembro que às vezes, muitas das vezes eu perdi o horário, quando eu chegava lá e estava lá no ponto me esperando. E foi uma época muito legal, muito bacana, conservo essa amizade até hoje. Já o Aloísio está precisando de amigos para resolver uma missão. Ele mora em Minas Gerais e há quase 20 anos fez uma amizade muito bacana com um morador de Niterói durante uma viagem. Mas eles perderam o contato. Será que a gente consegue dar uma forcinha para eles se reencontrarem? Eu conheci um amigo chamado Fabiano. Ele deixou um bilhete para mim. Eu não vi esse bilhete na portaria do hotel. No dia seguinte, quando eu fui procurá-lo, ele já tinha partido para uma outra cidade, lá da Bahia, para passar as férias dele. E desde então eu não consegui reencontrá-lo, né? Porque eu só sei o nome, que fazia turismo, que era de Niterói, e tenho esse bilhete guardado há 19 anos. Amizades assim que marcam a gente, né? 19 anos, né? Que eu fico pensando, tentando reencontrá-lo. Já tentei redes sociais, já tentei ligar no hotel, já tentei ligar na universidade que ele disse que estudava, mas até hoje nada. Tomara que dê tudo certo. Amigo é tudo nessa vida. Amigo é alegria, amigo é poesia. Amigo de infância, amigo de trabalho, amiga do samba, do pagode, do bar, da igreja. Amigo que mora do lado, amigo que está sempre lá. Amigo que a gente vai levar só na lembrança, mas que a gente vai sempre amar.
Amizade é que nem casamento, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, porque amigo que é amigo divide a marmita até o latão. Sorte minha ter tão bons amigos. Feliz Dia do Amigo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.